Olá pessoal, bem-vindos à aula 3 da Eletricidade Básica para Barcos. O nosso objetivo é estudar um diagrama elétrico de um barco para aprendermos como ele é montado, como ele funciona. No caso, nós podemos ver aqui a bateria, o motor, a chave geral, o painel geral e os diversos instrumentos que compõem a parte elétrica de um barco. Vemos a fiação em vermelho e vemos a fiação neutro em preto. Vamos entender todos esses componentes. Nosso roteiro de hoje é estudar a corrente elétrica e a tensão elétrica. Vimos na aula passada que os materiais são formados por átomos. Os átomos, por sua vez, são formados pelos nêutrons, pelos prótons positivo e pelos elétrons negativo. Os elétrons estão nas diversas camadas que compõem a eletrosfera do átomo. Nós vimos também o que são elétrons livres, que são os elétrons da última camada do átomo que estão fracamente ligadas ao átomo. Eles podem, por qualquer energia externa, serem arrancadas do átomo. Os elétrons livres são os elétrons que estão fracamente ligados ao átomo. Esses elétrons, nos materiais condutores, eles são em grande quantidade. Nos materiais isolantes, eles já são em pequena quantidade. Essa é a característica que difere um material do outro. Nos materiais condutores, os elétrons livres existem em grande quantidade e eles se movimentam de forma desordenada. Uns vão para um lado, outros vão para o outro lado. Já nos materiais isolantes, os elétrons livres são poucos e se movimentam com grande dificuldade. Podemos ver aqui no gráfico apenas 2 elétrons livres e eles têm dificuldade em passar entre os átomos. A característica, então, de um material isolante para um material condutor é a quantidade de elétrons livres e a facilidade com que eles podem serem liberados com mais velocidade. E então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, isto é, eles se movimentam todos em uma única direção. E o que provoca então esse movimento ordenado dos elétrons? Uma força externa ao material. No caso dos condutores, dos cabos elétricos, temos que aplicar uma força externa para que esse movimento seja ordenado. Essa força externa pode vir de uma bateria, como podemos ver aqui. A bateria ela vai gerar uma diferença de potencial, um excesso de elétrons no polo negativo. E esse excesso de elétrons vai empurrar os elétrons do material condutor, fazendo com que esses elétrons atravessem o material condutor e retornem para a bateria. Atravessam a bateria e vão para o material condutor. E fica nesse fluxo continuamente enquanto o circuito estiver ligado. Então, o que a bateria faz para que isso aconteça é gerar uma DDP, uma diferença de potencial. No polo negativo nós teremos excesso de elétrons e no polo positivo nós teremos falta de elétrons. Nós vimos na aula anterior que os elétrons eles têm uma carga elétrica, 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Quando eu tenho um excesso de carga elétrica aqui, eu tenho uma pressão elétrica. E aqui eu tenho uma falta de elétrons que também me dá outra pressão de elétrons. Então eu tenho uma diferença de potencial de um valor que tem muito mais elétrons para um outro polo que tem muito menos elétrons. No caso aqui temos a bateria que gera essa DDP, esse excesso de elétrons no polo negativo, e também podemos conseguir isso de forma da magnetização pelos geradores indutivos. No caso nas nossas tomadas, nas nossas residências, nós temos essa DDP. Em um polo nós temos excesso de elétrons, no outro polo nós temos falta de elétrons. O normatizado é que no polo direito da tomada nós tenemos o condutor fase, ou positivo. E no polo esquerdo nós temos o polo neutro. Então precisamos entender que corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em uma direção. A unidade de medida é o ampere, cuja letra é A. Em homenagem a André Marie Ampère,
físico e matemático francês que fez importantes estudos na área de eletricidade e magnetismo. 1 ampere é a quantidade de cargas elétricas que passa pela seção de um condutor no tempo de 1 segundo. Então, essa quantidade corresponde a 1 ampere de corrente elétrica. A unidade também tem seus múltiplos e submúltiplos. No caso, a unidade ampere A fica multiplicada por 10 elevado a 0, que dá 1. E ela é medida de 1000 em 1000, tanto para os múltiplos quanto para os submúltiplos. Então, após a unidade, o que nós vamos ter é o quilo, cuja letra é o K, 10 elevado a 3 ou 1000. Depois do quilo temos o mega, cuja letra é o M maiúsculo, 10 elevado a 6, que é 1 milhão de vezes maior do que a unidade. E depois temos o giga, 10 elevado a 9. Para os submúltiplos nós teremos o mili, cuja letra é o M minúsculo, o micro, 10 a menos 6, e o nano, 10 a menos 9. Para os nossos estudos, nós vamos basicamente estar entre as unidades do quilo e do mili, tá? Onde a gente pode dizer quilampere ou miliampere. Valor de corrente elétrica de alguns equipamentos. Por exemplo, um motor de 3 CV tem uma corrente nominal de 6,75 A. Essa é a corrente que ele precisa para funcionar. Já o cabo de energia, esses que a gente usa nas tomadas residenciais, ele tem bitola 2,5 mm² de área e a corrente nominal dele é de 21 A. É a corrente que ele pode transportar com segurança. Um disjuntor, por exemplo, para esse cabo, seria um disjuntor de 20 A. Tá? Ele suportaria 20 A ininterruptamente. Já nós temos correntes muito maiores na própria natureza, como por exemplo o raio atmosférico. Ele tem correntes de 30.000 A. Ou, simplificando, colocando em múltiplos, nós teríamos 30 kA. O carregador de celular costuma ter uma corrente muito baixa, 0,6 A ou 600 mA. E uma corrente capaz de matar uma pessoa é uma corrente muito baixa, 30 mA ou 0,03 A. O que a gente busca na corrente elétrica é o seu efeito útil, em diversas formas. No caso aqui, o efeito Joule, calor. O efeito Joule, ele é um efeito que a gente utiliza nos nossos equipamentos como assadeiras, como fornos elétricos, como fritadeiras elétricas. Elas usam o efeito do calor. O calor nada mais é do que o efeito Joule, que é provocado pela passagem dos elétrons pelo condutor. Essa passagem não é feita com facilidade, mesmo com os condutores de boa qualidade, como a prata, o cobre, ela ainda tem uma certa resistência para sua passagem. Então, a passagem da corrente elétrica provoca aquecimento do condutor. E quando ela é feita adequadamente para isso, aí a gente tem essa propriedade aumentada, no caso dos chuveiros elétricos e equipamentos similares. Mas, uns efeitos indevidos, uns efeitos que não são bons, é o próprio aquecimento do condutor. Isso limita a capacidade de condução do condutor. Também nos interruptores, nos equipamentos que fazem a manobra da corrente elétrica, isso também é indesejável. Nos contatos que abrem e fecham, que se tocam, nós temos a resistência de contato, e isso provoca aquecimento do equipamento. Na eletricidade costuma-se dizer assim: se aqueceu e não era para aquecer, então está com problema. Outro efeito que a gente busca na corrente elétrica é o efeito dela criar um campo magnético quando está em movimento. Quando a carga elétrica está em movimento, ela tem uma condição de criar um campo magnético. Esse campo magnético a gente pode utilizar para diversos fins. Por exemplo, criamos eletroímãs, criamos bobinas, e isso serve para os equipamentos eletrônicos em geral. Já os efeitos no corpo humano já não são tão bons, nem agradáveis. A partir de 10 mA, a gente já tem a tetanização, a gente já sente a passagem da corrente elétrica no nosso corpo. Em 25 mA, nós podemos ter parada respiratória, aí nós podemos ter
fibrilação ventricular, tá? Quando ela chega a um determinado valor, e ela passa pelo coração. O problema maior da corrente no ser humano, a corrente em baixa tensão, é ela passar pelo coração. Então, devido a isso, nós mostramos aqui um gráfico onde a corrente elétrica pode ter o risco de passar no coração. Quando ela passa, por exemplo, você toca acidentalmente com a cabeça no fio e a corrente elétrica passa da cabeça pelo pé, do braço para o pé, entre as mãos, da cabeça para a mão e entre as pernas. Ali, aparentemente, entre as pernas parece ser inofensivo, mas ninguém sabe por onde a corrente elétrica vai passar, por qual órgão ela vai passar. Então, de qualquer forma, é um choque perigoso. Todo choque é um choque perigoso. No caso aqui, esse rapaz está tomando um choque de mão a mão. A corrente entra pelo braço, passa pelo tórax, talvez passe pelo coração e sai pelo outro braço. Então, ele pode ter aqui um momento de parada respiratória e fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é a mais perigosa, porque somente com desfibrilador se consegue recuperar a pulsação correta do coração. Ainda no corpo humano, podemos considerar que os choques em baixa tensão têm as seguintes características. Eles causam parada respiratória e fibrilação, como acabamos de ver. Isso para tensões abaixo de 1000 volts CA. Depois veremos o que é CA. E alta tensão, quando as tensões são maiores que 1000 volts CA, além da parada respiratória e fibrilação, ele pode provocar queimaduras de terceiro grau. Ele pode provocar queimadura de toda a pele, pode provocar queimadura dos órgãos internos. Então, podem ser destruídos os órgãos por onde a corrente elétrica passa. Isso pelo efeito do calor. Ele aquece os órgãos e ele frita os órgãos. A corrente elétrica nominal de um equipamento é aquela que faz com que o equipamento funcione de maneira adequada. No caso aqui nós temos um motor. Esse motor ele tem duas correntes possíveis de funcionamento. Temos aqui na placa dele nós temos a corrente correspondente a 11,7 amperes barra 6,75 amperes. Conforme seja o esquema de ligação dele, ele pode requerer da rede de energia essas correntes. Então isso depende muito da forma como ele é ligado. Temos aqui agora o gráfico da corrente pelo tempo. No caso do motor, quando você liga, ele parte do zero, corrente zero, no tempo zero, tempo de início de funcionamento, e ela vai crescendo até atingir a sua estabilidade, a sua corrente nominal de funcionamento. Os condutores também têm a sua corrente de funcionamento normal. A função deles é transportar energia elétrica, mas eles têm limite. Então, de acordo com o diâmetro, a área que ele tem aqui do cobre, ele é limitado à passagem da corrente elétrica. No caso, nós temos aqui uma pequena tabela, onde a gente tem uma coluna da série métrica e na coluna direita a corrente elétrica que ele suporta. Então, cabos de 1,5 mm suportam 15 amperes. São cabos utilizados para a iluminação residencial comercial. Cabos de 2,5 mm transportam 21 amperes, 4, 28, 6 mm, 36 amperes. São esses os cabos mais usados na residência. Os disjuntores eles servem como dispositivos de manobra, ligar e desligar equipamento, e também como proteção. Como proteção e como manobra, eles têm capacidades de suportar determinada quantidade de energia, determinada quantidade de corrente elétrica. No caso aqui, esse disjuntor C20 indica que ele é curva 20, que depois a gente vê o que é isso, e ele suporta 20 amperes de corrente. Todo equipamento elétrico pode estar sujeito a uma corrente acima da sua corrente nominal. A gente chama isso de corrente de sobrecarga. No caso aqui nós temos o gráfico da corrente do motor que a gente viu no slide anterior, e a corrente dele em uma determinada ligação é 6,75. Então temos aqui no gráfico preto a corrente nominal dele. Mas ele pode sofrer uma avaria ou uma sobrecarga de trabalho e ter, consequentemente, uma sobrecarga de corrente elétrica. E então essa corrente passa do valor nominal e ela pode chegar a derreter os condutores e queimar o equipamento. Outra corrente importante que precisamos conhecer é a corrente de curto-circuito.
Nessa corrente, o equipamento, o cabo elétrico em especial, que alimenta o equipamento, fica submetido a um valor extremamente alto de corrente elétrica. A gente chama isso de corrente de curto-circuito. É uma corrente de um valor muito elevado que pode derreter e incendiar. Se não tivermos uma proteção adequada, um disjuntor, o cabo pode pegar fogo e causar incêndios. Esse é o caso mais comum que a gente vê muitas vezes no noticiário, de fábricas, prédios, edifícios pegando fogo. Muitas vezes é de um cabo mal dimensionado, um disjuntor inadequado, manutenção mal feita, instalação mal feita. Isso provoca curto-circuito. 2 são os tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua. No gráfico nós podemos ver a corrente I pelo tempo S. Nós temos aqui uma corrente de 2 amperes de forma contínua. Mas o fato dela ser contínua é porque ela está sempre no mesmo sentido. Então isso torna ela uma corrente contínua. Aqui ela é contínua e constante em 2 amperes. Nós temos a corrente contínua, mas não constante. No caso aqui é uma corrente na forma quadrada. Ela vem com 2 amperes, cai a zero, inicia novamente para 2 amperes, depois cai a zero. Tá? Essa é uma corrente muito utilizada na eletrônica. Outra corrente contínua utilizada na eletrônica é a corrente pulsante meia onda, né? Apesar da corrente ser contínua, no caso das pilhas e baterias, ela não é constante no seu valor. Inicia com um determinado valor e acaba terminando com um valor bem pequeno, quando a gente diz que a pilha está descarregada ou a bateria está descarregada. Muitas vezes os equipamentos param de funcionar antes que a corrente chegue a zero. Quando chega num determinado limite, o equipamento não produz mais o efeito útil devido à baixa quantidade de elétrons, e aí então a gente considera a pilha como sendo descarregada, ou a bateria. E isso pode provocar e levar ao incêndio. Outra forma de corrente elétrica é a corrente alternada. Ela é alternada porque ela oscila de positivo para negativo, ou ela vai em um sentido em um determinado momento, em outro momento ela retorna no sentido contrário. Então ela fica indo e vindo, é um movimento de vai e vem. Então nós temos aqui a forma de onda de uma bobina de um gerador magnético. A gente tem, no momento em que ela sai do zero, ela passa num determinado ponto do campo magnético, gera zero tensão, gera corrente, aí ela cresce até chegar no seu pico máximo, depois ela decresce. E aí então ela chega ao seu pico mínimo e volta ao zero, para repetir o ciclo. Isso é uma corrente alternada. Não é que ela seja positiva e negativa, mas que ela fica num fluxo de ir e vir. Um gerador magnético, normalmente, ele tem 3 bobinas que geram cada uma dessas fases aqui, uma dessas correntes. Tá? Então nós temos a corrente da fase 1 em azul, a corrente da fase 2 em vermelho e a corrente da fase 3 em verde. Elas são assim deslocadas uma da outra porque as bobinas elas são construídas de forma a terem um deslocamento de posição entre elas. O ângulo entre o eixo delas é de 120 graus, o que dá um círculo perfeito, né? 3 vezes 120, 360. Então você aproveita o movimento do giro do gerador para produzir 3 vezes mais energia. Nós precisamos medir a corrente elétrica em um equipamento para termos o controle e a ideia do que está acontecendo com o equipamento. Para isso nós temos os amperímetros. Os amperímetros eles são baseados no galvanômetro. O galvanômetro é este equipamento aqui, que ele tem um ímã, onde vai ter um campo magnético entre o polo norte e o polo sul. Tem um eixo com um êmbolo e uma bobina ao redor desse eixo e algumas molas. Então, a corrente elétrica é ligada e ela passa por dentro, né, do galvanômetro, ela passa na bobina e a corrente elétrica produz um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã e desloca o ponteiro. Esse deslocamento é proporcional à quantidade de corrente elétrica que está passando na bobina. Então, quando passa muito, o ponteiro desloca para o fundo da escala. Quando desloca pouco, ele desloca para o início da escala. Aqui nós temos o amperímetro, ó, essa letra A indica que é um amperímetro.
nós temos o ponteiro e começamos com a escala 0, depois 10, depois 20, depois 30 amperes. O fundo de escala é 30. Tem amperímetros que vão até 1.500, 3.000 amperes. Então ele está subdividido aqui em unidades 1, 2, 3, 4, 5 amperes, 10, 15, 20, 25 e 30 amperes. À medida que a corrente passa por ele, esse ponteiro desloca, mostrando quantos amperes estão passando no amperímetro. Outros aparelhos de medição de corrente elétrica são os amperímetros digitais, que aqui já não usa o galvanômetro. Nós temos o multiteste ou multímetro, cujas ponteiras a corrente tem que entrar por uma ponteira e sair pela outra, ela tem que passar dentro do equipamento. Ou podemos utilizar para medir os alicates amperimétricos. No caso, aqui nós temos uma garra que é sensível ao campo magnético. Então a gente coloca a garra em torno do cabo elétrico onde está passando a corrente. A gente abre a garra por esse botão e aí quando a garra fecha, ela vai medir a corrente que está passando no condutor. O amperímetro é usado em série com o equipamento que a gente quer medir a corrente elétrica. Aqui você pode ver o circuito de uma bateria, esse é o símbolo de uma bateria ou uma pilha, polo positivo e polo negativo. A energia vai sair do polo positivo, a corrente elétrica vai sair do polo positivo, atravessar o amperímetro, depois ela vai atravessar a lâmpada, fazer o efeito útil na lâmpada, depois ela retorna para a bateria, atravessa a bateria e continua o fluxo. Aqui nós podemos ver a medição da corrente elétrica através do multiteste ou multímetro. Temos a fonte de tensão e temos o equipamento de medição. O positivo da fonte de tensão é ligado no positivo do aparelho, aí ele passa por dentro do aparelho, sai e atravessa o motor elétrico, circula através da bobina do motor, faz ele funcionar, girar, depois ele sai do motor e entra pelo polo negativo da bateria, atravessa a bateria e volta ao polo positivo do multiteste e assim ele permanece em fluxo constante. O uso do amperímetro é muito comum para a medição de corrente elétrica nos quadros de energia, nos casos das indústrias e dos comércios. Na residência a gente não tem esse uso específico. Podemos ver aqui que temos dois equipamentos. Um vai ser o amperímetro. Nós teremos basicamente esse aqui como sendo o amperímetro. Ele é instalado na porta do equipamento. Do lado direito aqui a gente pode ver dois equipamentos instalados nessa porta. Um deles é o amperímetro. No caso deve ser esse aqui, o amperímetro. Circuito com fonte de corrente e lâmpada. O que é um circuito elétrico? Nada mais é do que um conjunto de equipamentos elétricos ligados entre si de tal forma que possa permitir a passagem da corrente elétrica. Para isso nós temos que ter uma fonte de tensão, nós temos que ter os condutores elétricos, nós temos que ter o equipamento que vai receber energia e transformá-la em efeito desejável, temos que ter o equipamento que controla a passagem da corrente elétrica, que no caso aqui é o nosso interruptor. Então todos esses equipamentos ligados formam um circuito elétrico. Quando a gente fecha o interruptor, nós promovemos a passagem da corrente elétrica pela lâmpada. A bateria, que é a fonte geradora de energia, ela vai emitir elétrons através do cabo elétrico. Esses elétrons vão passar pelo equipamento, provocando o efeito útil desejável, e atravessando o equipamento elas retornam para a fonte de energia. No caso aqui a gente tem um sentido real da corrente elétrica, que é do polo negativo. Observe aqui que nós temos aqui o polo negativo e ela se direciona para o polo positivo. Esse é o sentido real. Por quê? Porque no polo negativo nós temos uma quantidade grande de elétrons, lembram disso? E no polo positivo nós temos uma falta de elétrons. Então, onde tem elétrons, eles vão buscar ocupar o local onde está faltando elétrons. Então, os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Mas a gente normalmente costuma utilizar a convenção do sentido da corrente sendo do polo positivo para o polo negativo. Isso em nada atrapalha a nossa análise. É simplesmente uma convenção para ficar mais fácil.
porque nós temos a ideia de que o mais tem mais e que o menos tem menos. Na eletricidade não é bem assim, mas o polo positivo a gente tem como a corrente que sai dele, passa pelo equipamento elétrico e retorna para o polo negativo. Essa é a ideia básica do sentido convencional da corrente elétrica. Para realizarmos a medida da corrente elétrica que está passando no equipamento, no caso aqui do circuito da lâmpada, nós temos que instalar um amperímetro dentro do circuito. Observe que nós tivemos que fazer a interrupção do cabo elétrico da imagem anterior e colocar o amperímetro dentro do circuito. O amperímetro tem que estar dentro do circuito, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos o interruptor, nós temos a fonte de tensão e a lâmpada. Quando a gente fechar o circuito, quando a gente clicar no interruptor ou ligar o disjuntor, esse circuito é fechado, proporcionando que haja a passagem da corrente elétrica através do amperímetro, e este vai medir a corrente elétrica do circuito. Com o interruptor ligado, podemos ver aqui no sentido convencional da corrente elétrica que a corrente sai do polo positivo, atravessa a lâmpada, ela percorre todo o condutor, entra no amperímetro, é importantíssimo, ela entra no amperímetro, sai do amperímetro, volta para a fonte de energia, mas ela também atravessa a fonte de energia e continua seu fluxo, né? Este é o circuito que em que fica circulando toda a corrente elétrica até que haja o desligamento do interruptor. Vamos falar agora da tensão elétrica. Podemos dizer que a tensão elétrica é a diferença de cargas elétricas ou elétrons entre dois pontos. No caso da bateria, entre os seus polos. No caso do gerador, entre os seus terminais. Ela também é conhecida como DDP, diferença de potencial. Então é a diferença de cargas elétricas entre um polo da bateria e o outro, ou entre um terminal do gerador magnético e o outro terminal. Também é entre os polos da placa fotovoltaica. Então essa DDP ela é causada, como já vimos, pelo excesso de elétrons em um polo e a falta de elétrons em outro. Essa quantidade nos dá uma diferença de potencial que pode ser de alguns volts até megavolts, dependendo então de onde a gente está medindo, tá? Essa diferença de potencial no caso da bateria vem aqui da reação química dentro da bateria, que a gente viu, né, que os elétrons são arrancados de uma placa e são colocados em outra. Então fica excesso de elétrons em uma placa, que seria a placa negativa, e falta de elétrons na outra placa, que é a placa positiva. No caso dos geradores magnéticos, nós temos essa quantidade de elétrons em um polo devido ao campo magnético que arrasta os elétrons para um lado do fio e no outro fica faltando elétrons. Temos então a DDP. As placas fotovoltaicas é do mesmo jeito, né? O fóton atinge o elétron e esse elétron ganha energia e foge do seu elétron e foge da sua camada de valência, se tornando um elétron livre. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, com a unidade V. Vamos ver os múltiplos e submúltiplos da tensão elétrica. Cuidado, hein? A tensão elétrica é medida em volts, V, e o símbolo também é V. Assim como na corrente elétrica, nós temos a unidade 10 elevado a 0, que dá 1, e acima disso é 1000 vezes maior. Quando a gente só costuma botar a unidade K, quando o valor ele é 1000 vezes, pelo menos, maior do que a unidade. E a gente usa kV. Aqui podemos ver nesse gráfico que a gente pode usar kV para valores acima de 1000 volts e podemos usar milivolts para unidades abaixo do volt.
Vamos ver aqui alguns valores de tensão de alguns equipamentos. No caso daquele motor CC, ligado lá, que tinha lá 6,75 A, ele é ligado em 380 volts, que é uma tensão entre fases, entre os polos do gerador. O cabo 2,5, que tinha uma corrente de 21 amperes, no caso ele deve ser ligado em 750 volts no máximo. Então na nossa residência, no máximo, nós temos 380. Ora, na nossa residência nós podemos ter, no caso de uma instalação trifásica, 380 volts. E o cabo suporta até 750 volts. Então, em termos de tensão, o cabo está garantido, ele está em segurança. O disjuntor, ele pode, então, no caso do disjuntor monopolar, ele irá trabalhar com 220 volts, que é a tensão fase neutro, entre o polo fase e o neutro. É 220 volts aqui no Ceará. Em outros estados é diferente, pode ser de 127/380. Aqui a gente tem as tensões 220/380. Correção. No sul, as tensões são 127/220 trifásico. Aqui são 220/380 trifásico. Tá? Um raio atmosférico, que tensão ele tem? Ele pode chegar a 70.000 volts ou mais. No caso, a gente chama comumente de 70 kV. Um carregador de celular já é um equipamento que funciona em baixa tensão. A tensão abaixo de 1.000 volts se chama tensão baixa. Nós temos aqui a tensão de um carregador que a gente carrega na nossa tomada, 220 volts. É importante que vocês saibam que quem mata uma pessoa não é a tensão. Quem mata é a corrente. Obviamente que só tem corrente quando tem tensão. Então, em local que tem tensão não se deve pegar, porque a tensão provoca o surgimento do fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, e esta nos causa o efeito da fibrilação ventricular, das queimaduras, e com isso o indivíduo pode chegar a óbito. Tipos de tensão elétrica. A DDP pode ser, diferença de potencial pode ser tensão contínua, que a gente chama de VDC ou VCC, e tensão alternada, que a gente chama de VAC ou VCA. Pode falar qualquer uma dessas que está certo. Vamos falar sobre a tensão contínua. No caso, temos aqui dois gráficos. Nós temos a VCC, onde temos uma tensão que se mantém constante. Isso é o que a gente chama de tensão contínua. Certo? No caso aqui de uma bateria, ela tem 12 volts, de uma pilha 1,5 volts. E a partir do momento que ela está carregada, do momento zero, ela tem o seu maior valor de tensão. O gráfico mostra de maneira que ela seja constante, mas isso não é real. A gente sabe que as pilhas descarregam e as baterias também. Então, a partir de um determinado ponto, ela começa a perder o seu valor de DDP, porque a DDP não é a diferença de potencial. Quando há circulação de corrente, de elétrons, pelo equipamento e retorna para o polo negativo da bateria ou da pilha, nós estamos promovendo o reequilíbrio. A DDP vai diminuindo. Tá? Então, com isso, nós temos, a partir de um determinado momento, uma redução da DDP. No caso das baterias do automóvel, a bateria é construída para ter uma grande descarga de corrente elétrica em pouco tempo. Então, a gente dá partida no carro e nós temos ali um fluxo intenso de corrente para fazer o motor de arranque funcionar e este fazer o motor, a combustão, iniciar o seu processo. Aí, se ele não pega e a gente dá outra partida e mais outra, a bateria ela não tem tempo de se recarregar, ela se recarrega a partir do próprio movimento do motor a combustão, e se ela não está sendo recarregada, ela descarrega, então ela perde energia. Por isso que então a gente precisa usar aqueles cabos chupeta para ligar baterias de um carro que estava carregada à bateria de outro carro que está descarregada. Com isso a gente faz a transferência de elétrons para o motor de arranque do carro com a bateria descarregada. Após ele iniciar a partida, o motor de combustão então gera energia para recarregar a bateria.
né? Aí a gente pode fazer a desconexão dos terminais do cabo chupeta. Outro tipo de tensão elétrica, e a mais usual nos nossos dias, é a tensão alternada, né? Ou chamada VAC ou VCA. Vimos no início dessa aula que ela é gerada em um sistema trifásico de 3 bobinas, tá? Vamos analisar aqui uma fase. A bobina, quando ela está em um determinado ponto do campo magnético, ela não gera nada, ela está em zero. À medida que ela vai girando no campo, ela vai cortando as linhas de campo magnético, ela vai aumentando a sua tensão gerada, chegando ao máximo. Aqui nós temos o máximo, e aí então ela reduz novamente, diminuindo até o zero. Aí ela inverte os seus polos, e esses polos então vão até o seu máximo negativo e retornam para o zero. Então a gente chama isso de ciclo. Nós temos aqui um ciclo. Esse ciclo é uma volta do gerador. Essa volta a gente tem um determinado tempo. A partir desse tempo, ela se repete. Então a gente tem isso ciclos. Na nossa corrente alternada, na nossa residência, nós temos ela de 60 Hz, correto? 60 Hz. Muito bem. O que quer dizer isso? Que ela tem 60 ciclos desse por segundo. A cada segundo a corrente sobe e desce, formando esta onda 60 vezes. Os valores da tensão contínua. A tensão contínua VCC ela é muito padronizada. Nós temos as pilhas com tensões de 1,5 volts. Temos outras pilhas menores para relógios que têm outras características, mas a pilha normal que a gente utiliza no nosso dia a dia nos rádios, no mouse e outros equipamentos, ela tem 1,5 volts. Também existem as baterias, que são de 9 volts, né? A DDP entre o polo positivo e negativo é 9 volts. Nas baterias dos nossos automóveis, essa DDP costuma ser de 24 volts ou 12 volts. Os valores de tensão alternada são os seguintes. Os geradores, eles são equipamentos grandes e caros. Então, quando se usa ele em hidroelétricas, termoelétricas, eles geram tensões elevadas. São geradores grandes. Eles geram 6,6 kV ou 6.600 volts. Geradores pequenos que a gente usa nas nossas residências, que a gente usa nos nossos sítios, eles podem ter uma geração de tensão menor, 380 volts. As tensões de utilização na nossa residência são comumente 127/220, isso é monofásico e trifásico. O monofásico significa ligação entre uma fase e um neutro. O trifásico significa ligação entre as 3 fases. O motor que tem 3 polos serão ligadas um polo em cada fase. Ele é o trifásico. Também nós temos as ligações 220 monofásico e 380 trifásico, tá? São essas duas características. Ora, por que isso acontece? É o transformador, é a característica construtiva do transformador da rede elétrica da concessionária. Aqui no Ceará, a característica dele é ter o enrolamento monofásico 220 e trifásico 380. No sul do país, São Paulo e outros estados, nós temos regiões que têm os 2 tipos de transformadores. Uma determinada região é 127/220, na outra região do estado é 220/380. Até dentro da cidade de São Paulo ocorrem esses 2 tipos de tensão. As tensões geradas pelo gerador indutivo, ela é então em trifásico, tá? Como é então a sua característica 220? Veja, de uma fase para o neutro, para o zero, eu tenho 220 volts. Quando eu ligo um equipamento entre 2 fases ou entre 3 fases, eu estou usando tensões de 380 volts. Essa é a característica do nosso sistema elétrico. Aqui ao lado nós temos uma tomada.
nós temos 3 furos. O primeiro da direita é para ser o fase. O primeiro da esquerda é para ser o polo neutro. O do meio, o aterramento, que é a proteção. Mas isso é um padrão e uma norma segundo a ABNT, que é o nosso sistema de normas brasileiro, né? Associação Brasileira de Normas. Então, o que acontece é que todas as ligações deveriam ser feitas com fase do polo direito. Mas muitas vezes você pode encontrar, e com certeza na sua vida você vai encontrar, que o polo fase está no lado esquerdo. Isso caracteriza alguma dificuldade para o equipamento funcionar? Não, nenhuma. É só uma questão de convenção, é uma questão de segurança. Mas nunca confie que a instalação esteja conforme as normas, tá? A tensão elétrica nominal de um equipamento é a tensão necessária para que o equipamento funcione de maneira adequada. Veja aqui no caso do motor WEG. Nós temos na placa do motor, aqui está a placa, ó. Essa placa está sendo mostrada aqui de maneira mais intensa. Então o que é que nós temos aqui? 2 ligações, ó, 220, 380. O que quer dizer isso? Nós vamos ter aqui a característica de ele trabalhar em estrela ou triângulo, tá? Muito bem. Em uma determinada montagem, ele vai ter 11,7 A de corrente nominal. Em outra montagem, ele vai ter 6,75 de corrente nominal, tá bom? Então, dependendo de como a gente liga aqui, ó, aqui a caixa de ligação. A gente abre a caixa, faz as ligações elétricas, os cabos de energia vão entrar aqui por baixo, né, aí a gente faz a ligação aqui dentro e fecha a caixa. E a gente pode fazer a ligação 220 ou 380, conforme a gente queira, tá bom? Aqui mostra na placa também os tipos de ligações, ó. Se vai ser em 220, nós fazemos estas ligações. Se vai ser em 380, nós fazemos estas ligações, tá? Ok? Os aparelhos de medição de tensão elétrica são os voltímetros. São similares aos amperímetros. Nós temos aqui, olha, a indicação de que é um voltímetro. Nós temos a escala, que no caso vai de 0 até 500 volts. E aqui nós temos o princípio de funcionamento dele, que é igual ao do amperímetro. Nós fazemos a ligação do cabo positivo aqui, do cabo negativo aqui. Então o que vai acontecer? Vai correr por esta bobina uma pequena corrente elétrica que vai provocar um deslocamento desse eixo, e aí o ponteiro vai se deslocar para a direita, marcando a tensão. Nós temos um fundo de escala aqui de 500 volts, tá? Outros aparelhos de medição de tensão elétrica são os voltímetros digitais, os multitestes ou ohmímetros ou multitestes. O ohmímetro não, tá? É multiteste ou multímetro. E os alicates amperimétricos usados como voltímetros. Estão vendo aqui, ó? A gente usa para medir tensão as ponteiras. Para medir a corrente a gente usa a garra, tá? Mas para medir tensão nós usamos as ponteiras. Para medirmos a tensão elétrica, a gente liga o voltímetro em paralelo com a fonte de tensão ou em paralelo com o equipamento que nós queremos medir tensão. Então a gente faz a ligação do voltímetro com um polo da bateria e o outro polo do voltímetro com o outro polo da bateria, tá? A corrente que vai circular dentro do voltímetro é muito pequena, ela é diferente do amperímetro. O amperímetro ele tem que ser ligado de tal forma que a corrente que vai passar no equipamento passe dentro do amperímetro. E aqui, no caso do voltímetro, a gente liga em paralelo. No caso de estarmos utilizando aqui um multiteste ou um multímetro, a gente conecta o polo da bateria, uma das pontas de prova em um polo da bateria, a outra ponta de prova no outro polo da bateria. Observe que eu tenho aqui o vermelho no terminal negativo e o preto no terminal positivo. O multiteste ele permite que eu faça essa ligação invertida e ele vai indicar
tensão negativa. No caso da bateria aqui, ele iria indicar menos 12 volts. O menos significa somente que eu estou com as ponteiras trocadas, tá? Se eu colocar a ponteira vermelha no positivo e a ponteira preta no negativo, ele vai indicar para mim 12 volts. Para medir a tensão em uma tomada, a gente também conecta o polo positivo, tá, do multímetro, o terminal vermelho, na fase, e o terminal preto no neutro. Se a gente inverter, vai aparecer 120 graus. Se a gente inverter as cores das ponteiras, não tem problema. Vai aparecer aqui o valor da tensão 220. Não é negativa nem positiva, porque essa aqui é uma tensão alternada. Lembra disso? Que essa é uma tensão que ela vai em ciclos. Aqui tem um circuito com fonte de tensão, lâmpada e voltímetro. Então vejam, aqui nós temos a ligação do terminal positivo do voltímetro com a fonte de energia e o terminal negativo do voltímetro com o outro polo da fonte de energia. Aqui no caso é o positivo e o negativo, tá? Vejam que mesmo com o circuito estando desligado, não está havendo circulação de corrente, o voltímetro mede tensão, ele mede DDP, ele não mede fluxo de elétrons, ele mede DDP, ele mede a tensão disponível nos terminais da bobina, tá bom? Se a gente conectasse ele aqui, um polo em um ponto da lâmpada e o outro polo no outro ponto da lâmpada, certo? O que nós iríamos medir? Veja que nós estamos aqui com o circuito interrompido. Nós não iríamos medir nada, por quê? Porque este polo está sem referencial, tá? No momento em que a gente ligar o circuito, aí a gente vai medir tensão em cima da lâmpada. Nós vamos ver isso no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Quando a gente liga a lâmpada, então ocorre o fluxo dos elétrons percorrendo todo o circuito, a lâmpada acende e eu tenho também então o fluxo de elétrons dentro da fonte de energia. Ele fecha um circuito, o circuito está em funcionamento, tá bom? Mesmo assim, observe que eu tenho medição de tensão, 220 volts. Então, quer o circuito esteja desligado, quer o circuito esteja ligado, eu posso ter tensão em algum ponto do circuito. Tomem cuidado, o circuito estando desligado, não se arrisque, tá bom? Meça se aonde você for pegar, o circuito está desligado, se não tem energia. E garanta que o circuito não possa ser reenergizado, senão é possível de choque e de morte. Neste circuito nós podemos ver a fonte de tensão ligada no circuito e também o amperímetro, tá bom? Nós temos o voltímetro e temos o amperímetro. Os dois funcionam no circuito perfeitamente. Observe que nenhum interfere no funcionamento do outro. A fonte de tensão mede a tensão entre os polos da fonte de energia e o amperímetro mede o fluxo de corrente no circuito, tá? Então são dois equipamentos que funcionam de maneira diferente, tá bom? Quando a gente fecha o interruptor, nós vamos ter o fluxo de elétrons dentro do circuito, atravessando o circuito. O amperímetro aqui vai estar marcando 2,32 ampere que está passando neste cabo elétrico. Esses 2,32 amperes passa dentro da fonte de energia e passa dentro da lâmpada. O que é que nós queremos? Nós queremos o efeito que o fluxo de corrente dá na lâmpada, que é de provocar a geração de fótons e iluminar. A bibliografia aqui nós podemos ver que eu tirei algumas informações do site Ensinando Eletricidade, tá bom? Acessem esse site, ele tem muita coisa interessante. Ele tem simuladores de energia, tem simuladores de comando elétrico, ele tem apostilas e livros para fazerem download. É uma excelente fonte de pesquisa para vocês aumentarem os seus conhecimentos. Eu vou deixar então também, mostrando lá no YouTube e no site,
como usar o simulador de circuitos elétricos que nós vimos aqui nesse slide.